Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de Papo Nosso. Uma tarde bem quente, diferente da semana passada, mas tenho certeza que sairemos edificadas nesta tarde pela palavra de Deus. Hoje a nossa mulher é uma mulher que todas conhecem, mas que não é falada. E quando é mencionada, sempre a colocam como alguém um pouco sem noção, uma mulher sem noção, uma mulher doida, uma mulher louca, né? A senhora Jó, a mulher de Jó. Enquanto vocês vão entrando, vão compartilhando, abrindo salas, e eu tenho certeza que muitas outras mulheres, outras vidas serão alcançadas nessa tarde. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor. Deus é Deus com a Ellen Caroline. E é isso, né? Deus, ele
continua sendo Deus, independente das adversidades, independente dos problemas que nos cercam, que vêm até nós, independente das nossas escolhas. Deus nunca deixará de ser Deus. Já está conosco, olha só, a irmã Vânia Santos. Deus abençoe a irmã Vânia, Deus abençoe a Bia, o pastor Jair, toda a casa, a irmã Jolinda, os irmãos aí de Hermelino Matarazzo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Está conosco também a Márcia Borges, olha só. Deus abençoe, Marcinha, a sua vida. Muito obrigada por estar nessa tarde junto, né? Ouvindo, assistindo, participando, interagindo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. A irmã Maria Matias, a nossa mãezona na fé. Deus abençoe, irmã Maria Matias. Está também a Milka, Milquinha, né? Conhecida como Zaqueuzinha, né? Isso é um mistério de anos passados, mas nós a conhecemos como a Zaqueuzinha. Deus abençoe, Milka, a sua vida. Está também conosco, deixa eu me ver aqui, isso, irmã Vânia, né? Sejam todas muito bem-vindas mesmo. Vão compartilhando, e eu tenho certeza que essa tarde será uma tarde muito edificante. E nós começamos um trimestre novo e com temas sobre Jó. E estando neste tema, por que não falar da mulher de Jó? Será que ela teve alguma participação? O que a gente pode aprender com ela? O que a gente pode tirar como lição? Será que ela nos ensina alguma coisa? Pois é. Então hoje, essa tarde, 6 de outubro de 2020, estaremos falando sobre ela. Uma mulher que não tem nome ou que a Bíblia não registra o seu nome. Por isso, né, por este motivo, nós chamamos de Senhora Jó, tá? Um nome carinhoso, Senhora Jó. Então a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no seu capítulo 2, e nós vamos fazer menção apenas do verso 9 e 10, que é a única não, porque nós vamos ter um outro registro e onde fala da mulher de Jó, mas nós vamos entrar mais neste capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, tá bom? Meu ventilador aqui tirou a minha página da Bíblia, mas já achei aqui. Então Jó, no seu capítulo 2, no seu verso 9, vai dizer assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó vai responder para ela. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E estes 2 versículos é onde nós vamos decorrer aqui sobre a vida dessa mulher, a vida da Senhora Jó. Então, quem era essa mulher? O que ela fazia? Qual a sua importância para nós? Então, essas são perguntas que nós vamos responder ou chegar a uma conclusão levando em consideração a vida do seu marido, a vida de Jó. Traçando o perfil de Jó, a gente consegue chegar a uma conclusão de como, né, seria ou poderia ser a vida dessa mulher, da Senhora Jó. Então, pelo perfil de Jó, a gente vai chegar a alguns pontos aqui dessa mulher. Então, vamos lá. O seu marido, né, chamava-se Jó.
não se tem uma descendência, uma genealogia, descendência não, né? Uma genealogia dele, quem eram seus pais, enfim. A Bíblia não vai falar, apenas diz que o seu nome era Jó. E quem era Jó? Quando a gente vai tentar entender um pouquinho, a gente vai logo de cara no primeiro capítulo do livro, a gente vai entender que Jó era um homem cheio de qualidades, cheio de virtudes. Foi um homem que o próprio Deus testemunhou sobre a sua vida. O próprio Deus deu testemunho dele para o adversário das nossas almas. E é por este testemunho que Deus dá sobre a sua vida, sobre essa integridade que ele tinha, que nós sabemos como que era o caráter de Jó. E quando a gente vê Deus dando testemunho dele, a gente chega logo a uma conclusão que, da mesma forma que Jó se comportava perante Deus, ele se comportava perante o seu próximo. Porque Deus não iria dar testemunho da sua vida sendo Jó uma pessoa religiosa, somente religiosa, que não tinha um compromisso, que tinha um compromisso somente com Deus. Não, Jó tinha um compromisso com Deus, e a mesma integridade que ele tinha com Deus, a mesma sinceridade, a mesma honestidade, a mesma conduta reta, ele tinha com o seu próximo também. Então a gente já entende que Jó era um homem excepcional, né? Um homem com um caráter, com uma virtude, né? Então, dentro dessas características, dentro desse testemunho que Deus dá, nós vamos ver que Deus fala que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Mas existe uma outra virtude ou uma qualidade que ao longo do tempo, ao longo da história de Jó, a gente vai destacar. Além dessas 4 qualidades, dessas quatro características que Jó tinha, além de tudo, ele era um homem paciente. Ele tinha paciência, a tal ponto que algumas pessoas que não leem a Bíblia ou que não praticam a nossa fé, quando pedem um exemplo de paciência, vem logo essa personagem, Jó, né? Porque quando a gente fala de paciência, já vem logo na nossa mente a figura de Jó. Então, onde Jó morava? Jó morava na terra de Uz, né? Não era Ur, tá? A mesma localidade de Abrão, mas era Uz, onde ficava, onde era localizado. Embora hoje a gente não tenha uma localização exata, vai dizer alguns historiadores, ou né, por algumas especulações, que Uz ficava entre Edom e Arábia Saudita, então estava ali no meio. Embora a sua localidade ficasse próxima ao deserto, onde ele estava não era um lugar completamente deserto. Por quê? Porque Jó era um homem próspero. O lugar onde ele estava era uma terra fértil. Uma terra fértil, e a gente entende que por ser fértil, deu a possibilidade dele prosperar tanto. Ao longo do capítulo, dos versículos, nós vamos ver que Jó era um homem que tinha muitas posses, muitos bens, né? Bens materiais no sentido de animais. Tinha uma produção, uma criação muito grande de animais. E não se tem uma grande quantidade de animais em um lugar que não tem água, em um lugar que não tem uma plantação, em um lugar que não seja fértil. Então a localidade de Jó, ele estava em uma terra fértil, uma terra que tinha água, uma terra que tinha plantação, até mesmo para o seu gado. Então ele estava localizado, ele era um homem excepcional, ele estava localizado em uma boa terra. E aí nós vamos ver que Jó, por essa condição, ele era um homem extremamente rico. Ele era muito rico, a tal ponto do próprio versículo mencionar que no Oriente ele era o homem mais
poderoso. Ele era considerado um homem mais poderoso de todo o Oriente. Se nós fôssemos, se Jó vivesse nos nossos dias, poderíamos dizer que ele era um bilionário, né? Um homem muito, mas muito rico. E a época em que ele viveu foi a época dos patriarcas, tá? Então, foi no período patriarcal, onde as famílias viviam em clãs, né? Eram os clãs das famílias, e estes clãs eram cuidados por uma figura não autoritária, mas por uma figura que exercia uma autoridade, o chefe da família, geralmente o marido, ou o pai, né? E Jó assumia essa responsabilidade de chefe da família, então todo o seu clã dependia dele, por ele estar vivendo em uma época, né, patriarcal. Ele era um chefe, então a gente vai ver que ele era um homem excepcional, um homem que morava em um lugar excelente, um homem que era extremamente rico e um homem que tinha uma posição perante aos outros. Ele ocupava uma liderança. E além disso, nós vamos ver que, principalmente nessa época, quem mais prosperava, ou quem mais tinha prosperidade, era sinal de que Deus, de que alguma divindade estava favorecendo. Pelo fato de Jó ter todas essas bênçãos, era sinal de que o favor de Deus, de que a mão de Deus, de que as bênçãos de Deus estavam a seu favor. Então, a gente chega a uma conclusão de quem era Jó. Jó, ele era um homem perfeito, né? Um homem perfeito no seu caráter, um homem de respeito, um homem de autoridade, um homem extremamente rico e um homem completamente abençoado por Deus. Então era o sonho de consumo, né, de muitas mulheres da época, por que não pensar dessa forma? Agora a gente vai tentar entender quem era a sua mulher. A gente já sabe como que era Jó, quem era Jó, como que ele se portava. Agora a gente vai entender quem era a sua esposa, quem era a sua mulher. Eu tenho certeza que pela posição que Jó tinha, que Jó estava, ele era um homem, né, como eu falei, muito cobiçado, porque quem não... Olha só, Andréia Faustino, Deus abençoe, seja bem-vinda, a irmã Leide também. Então eu tenho certeza que quem não queria um partidão desse? Era uma boba, né? Porque era um partidão que a pessoa não iria se preocupar no resto da vida em relação à situação financeira. Mas o fato é que Jó, ele vai escolher uma mulher. Principalmente nessa época, não eram as mulheres que escolhiam os seus homens, né? O seu marido, enfim. Mas ao contrário, eram os homens que escolhiam as suas esposas, com quem queria se casar, enfim. Eu tenho certeza que nessa escolha, por mais que estivesse a favor de Jó muitas pretendentes, a posição que ele ocupava, ele não ia procurar qualquer mulher, qualquer pessoa. Ele iria procurar alguém que tivesse a mesma conduta. Ele iria procurar alguém que deveria ter algumas qualidades, ou até mesmo as mesmas qualidades que ele tinha. E aí a gente vai entender que as mesmas qualidades que ele tinha, ele precisava procurar alguém que se comportasse da mesma forma. Por quê? Porque uma pessoa não vai procurar outra para um relacionamento com uma conduta completamente diferente. Não, ele vai procurar alguém que mais ou menos fale a mesma linha. Então, tendo em vista que Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que desviava-se do mal,
Ele não ia procurar uma mulher louca para dividir a sua vida, uma mulher que não tivesse um compromisso, uma mulher que tivesse um pensamento completamente adverso do seu posicionamento. Então, visto que ele era um homem reto, tanto perante a Deus quanto ao seu próximo, como ele era um homem certinho, um homem que tinha um padrão certinho perante a sociedade, ele vai escolher para si uma mulher que correspondesse com o mesmo caráter. Então a gente consegue traçar um perfil aí que essa mulher de Jó, ela era uma pessoa que tinha um bom raciocínio, era uma pessoa que que sabia se portar, era uma pessoa que não era levada por qualquer coisa, era uma pessoa que tinha qualidades, que despertou em Jó um homem certinho da época, para que a tivesse ao seu lado como sua companheira. Então essa mulher foi escolhida, foi a privilegiada, né? Foi a escolhida por Jó para ser a sua companheira. Uma mulher que passou a ser admirada pelos aqueles que estavam ao redor de Jó, porque se Jó era um homem conhecido, se Jó era um homem rico, se Jó era um homem que tinha um status, automaticamente a sua mulher passa a ser considerada o mesmo padrão. Então ela passa a ser uma mulher admirada, uma mulher respeitada, uma mulher invejada. E quem não queria estar na pele da mulher de Jó? Quem não queria assumir aquela posição? Quem não queria estar no lugar dela, tendo tudo ao seu favor? Uma mulher extremamente rica, uma mulher cheia de filhos, uma mulher que não tinha não faltava nada para ela. Porque ela tinha ao seu lado um homem perfeito, um homem rico e um homem abençoado. A vida dessa mulher era completamente perfeita. Quem não queria, né? Você aí do outro lado, quem não queria ser casada, não estou menosprezando os nossos maridos, não, mas vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Quem não queria estar na pele, nesse sentido, nesta posição, estar casada com um homem perfeito, que não tinha defeito nenhum. É claro que os nossos maridos não têm defeito. Seu marido não tem defeito, tá? E nem o meu tem defeito. Mas essa mulher estava casada com um homem que não tinha defeitos. Um homem extremamente rico e um homem abençoado por Deus. Era uma mulher extremamente feliz. Tenho certeza que a amargura não tinha lugar para sua vida. Não era uma mulher rabugenta, né? Enfim. Então, ao serviço de Jó, a própria Bíblia vai revelar que ao serviço de Jó tinham servos, muitíssimas servas. E não era diferente para sua mulher. Ela tinha ao seu dispor servas para ajudar nas funções, nas tarefas, por que não pensar, ajudar na criação dos filhos, 10 filhos. É claro que passa-se anos, né? Mas precisa de um respaldo, precisa de um cuidado. E ela, numa mulher, né, de posses, por que não entender esse lado que as suas servas o ajudavam? Servas para ir buscar água no poço, servas para cuidar das crianças, servas para organizar a casa, enfim. Ela tinha ao seu dispor, ela gozava ao seu dispor desses privilégios, porque a sua condição lhe favorecia. Então, a posição dessa mulher era algo formidável, né? Embora o tempo fosse bem diferente, enfim, mas era uma posição formidável. Era a esposa do homem perfeito, a esposa do homem mais rico do Oriente, a esposa do homem mais respeitado, a esposa do homem mais
top. Então era uma posição, vamos dizer assim, formidável para uma mulher. Mas vai dizer que um certo dia, em um único dia, essa mulher vai ter a sua vida completamente mudada. Foi como se ela dormisse e quando acorda, já acorda numa outra realidade. E justamente foi isso que aconteceu. Nós não vamos entrar nos detalhes, né? Mas foi isso que aconteceu com essa mulher. Em um dia, ela estava gozando com todos esses privilégios. Ela dorme, ela acorda e no dia que ela acorda, veio todo o desastre, tudo de ruim aconteceu. E não se demorou, não teve um espaço de tempo, mas veio tudo ao mesmo tempo. Em um único dia, ela deixa de ser a mulher do homem perfeito, ela passa de ser a mulher do homem que tinha o favor de Deus, para ser agora considerada a mulher do homem que teve a sua vida desgraçada por Deus. Porque a riqueza era símbolo do favor de Deus, da bênção de Deus. Agora Jó perdeu tudo. Então a simbologia é que Deus não estava a favor dele, que Deus não estava a favor dele. Agora é considerado o quê? Um homem desgraçado, um homem que não tem favor. Então ela deixa de ser a mulher do homem abençoado para ser a mulher do homem que teve a sua vida caída em desgraça pelo próprio Deus. A sua vida mudou rapidamente, a sua vida mudou repentinamente. E como que se deu esse processo? A Bíblia vai dizer que um certo dia os seus 10 filhos se reuniram na casa do filho mais velho para fazer uma festa, para esbanjar, enfim, para comemorar. Não sabemos qual o intuito, se era aniversário, enfim, mas eles se reuniram para festejar. E foi justamente nesse dia que toda a desgraça aconteceu na vida desse casal. A Bíblia vai dizer que neste dia os seus 10 filhos vão morrer. E quando a gente fala os 10 filhos morrem, a gente tem que entender que não tinham apenas os filhos de Jó ali. Tinham muitas outras pessoas, tinham servos. Se eles estavam na casa do irmão mais velho, possivelmente este irmão ele era casado, ele tinha filhos. Poderia estar ali não somente os filhos, mas os netos. Poderiam estar ali também os genros, as noras. Então não eram apenas 10 filhos, mas era a descendência de Jó que estava ali. E a Bíblia vai dizer que naquele exato dia a desgraça vai cair. Então o que acontece? Começa a vir fogo do céu cai e mata uma parte do rebanho. Vem inimigos, vem, ataca, mata a fio da espada os servos e levam alguns animais. Enfim, vem um vento, inunda a casa onde os filhos estão e destrói, e a casa cai sobre os filhos, sobre todos que estão, e não sobra nada, e só escapa uma pessoa, e essa pessoa chega em Jó, né, e fala: olha, somente eu escapei para falar a boa nova. Que boa nova? A desgraça. E imagine uma pessoa estando, né? Quando eu tento imaginar como que não foi para Jó, né? Vamos supor que Jó ocupasse um posto de fazendeiro. Na verdade, ele era um fazendeiro, se estivesse nos nossos dias.
Então Jó sentado na sua varanda, de repente chega um e começa a falar: Jó, fogo do céu desceu e fez isso, matou. Jó, veio, matou a fio da espada. Jó, outro exército veio e pá, matou. Jó, estavam seus filhos reunidos, não teve um espaço. Jó nem conseguia assimilar uma desgraça e já estava vindo outra desgraça. E quando a gente vai entender essa desgraça de Jó, a Bíblia vai dizer que foram 3.000 camelos, 500 juntas de boi. A fortuna de Jó era 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, 7.000 ovelhas. E aí eu tive a curiosidade de ver o valor de cada animal. Se fosse para nós, né, comprar hoje uma ovelha, uma ovelhinha, então vai ter diferença no valor por causa da espécie, quanto mais nobre ela for, enfim. Não entendo de bicho, não entendo de ovelha. Então, dentre as pesquisas que eu fiz, o valor vai de R$350, dependendo da espécie, até R$10.000 uma ovelha. E a Bíblia vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas. Além das ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos. Um camelo, é claro, a gente vê um camelo hoje só no zoológico, enfim, mas no Oriente, né, enfim, camelos são como se fossem os cavalos, né? Então, um camelo custa em média 193 mil. Existem corridas de camelo e por isso eu cheguei a este valor. 500 juntas de boi, dependendo do boi. 500 juntas não é um boi, são 2 bois, né? Que andam junto para poder arar a terra. Então, 500 juntas de boi vai variar de 3.000 até 9.000, dependendo da espécie, dependendo do tempo. 500 jumentas, o seu valor é acima de 3.000, uma jumentinha R$3.000, trazendo para os nossos dias. Mas fazendo a soma de todos esses animais, vai dar 11.500 animais. Imagine um dia um fazendeiro com 11.500 animais, sendo sua posse, sendo sua propriedade, sendo toda a sua fortuna. 11.500 animais, num dia só acaba, desaparece. Imagine esse baque, essa notícia que vem até Jó, em um único dia, ele perde quase 12.000 animais, 10 filhos e 90% dos seus servos. Porque muito poucos se salvaram, só aqueles que estavam com ele e aqueles que escaparam da tragédia para dar notícia. Então, em um único dia, Jó perdeu praticamente tudo. A postura do marido dessa mulher foi: quando todos aqueles dão essa notícia para ele, Jó vai absorver, e a gente consegue analisar que a reação dele, ele entra num estado de choque, e ele não se lamenta, ele não sai praguejando, mas a postura dele é de rasgar a sua veste, de raspar a sua cabeça, o seu cabelo, de se lançar no chão e de adorar a Deus. A sua postura foi de se lançar ao Senhor. E aí, mas será que Jó não sentiu a dor? Por que ele foi adorar a Deus ao invés de chorar? Por que ele foi orar a Deus, se derramar ao Senhor, ao invés de ir lá onde o desastre com os seus filhos aconteceu, para que ele pudesse pelo menos sepultar os seus filhos? Por que ele foi adorar a Deus? Será que Jó não sentiu dor? Jó sim sentiu dor, mas a maneira que ele expressou a sua dor foi uma maneira totalmente diferente.
quando ele rasga o seu manto, quando ele rasga a sua veste, é uma expressão de dor, é uma expressão de raiva, uma expressão de luto, uma expressão de angústia, uma expressão de que não se posso fazer mais nada, acabou, estou completamente angustiado, minha alma está triste. Quando ele vai raspar a sua cabeça, raspar os cabelos era sinal de desonra, era sinal de desgraça. Além dele estar revelando que estava com a sua alma angustiada, com a sua alma batida, com muita dor, agora ele está revelando que a sua vida, que ele é um homem completamente desgraçado. Ele é um homem de desonra. E quando ele se joga em terra, ele está revelando, ele está dando um sinal de humilhação. Ele está se humilhando. Mas só que ele adora a Deus. Mas como pode um homem no meio dessa situação adorar a Deus? E aí a gente entende que nem sempre a adoração é por meio de louvores, é por meio de um sorriso, é por meio de bater as palmas. Muitas das vezes a nossa adoração é em forma de lágrimas. Às vezes a adoração é em forma de silêncio, mas Deus sabe o que está dentro do coração. Porque a Bíblia fala que Ele sonda o nosso íntimo, Ele esquadrinha o nosso coração. Como pode um homem nessas condições adorar? Porque quando a gente fala em adorar, a gente já pensa em alegria. Não! Jó adorou, mas a sua alma estava completamente amargurada. Eu acredito que não saiu palavras da boca dele. Não saiu questionamentos. Eu acredito que essa forma de adoração foi jogado ao chão e chorar. Mas só em chorar para Deus, Deus o estava consolando de uma forma inexplicável. Então por isso que nós falamos que quando estamos passando por dificuldades, passando por problemas, passando por adversidades, precisamos adorar a Deus. Pode não sair um sorriso dos nossos lábios, a gente pode nem conseguir falar, mas até mesmo uma lágrima, até mesmo o coração contrito, Deus decifra isso e Ele envia o consolo e Ele aceita essa adoração, porque é uma adoração sincera. E aí nós vamos ver que todas essas explosões de sentimentos que Jó teve neste exato momento, ele decide não dar espaço, porque ele poderia dar espaço para essa amargura permanecer na vida dele. Ele poderia dar espaço para que essa tristeza, esse sentimento permanecesse em sua vida, mas não. Ele não vai dar lugar para que os seus sentimentos falem por si. Ele vai permanecer na mesma postura. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que ele tinha conquistado foi por intermédio de Deus. E ele vai dizer, no saí do ventre da minha mãe. Ou seja, eu não vim a este mundo com essa riqueza. Eu não nasci com tudo isso. Eu conquistei isso aos poucos, pelo favor de Deus. Então, no sair do ventre da minha mãe, e é no que eu vou colocar para lá. Eu não preciso dessas riquezas. Deus me deu, Deus tomou. Ou seja, enquanto era o tempo de Deus, o favor de Deus, ele provocou com que essas bênçãos estivessem a meu favor. Mas chegou o tempo de Deus tirar. Então eu entendo, eu respeito essa vontade de Deus de me fazer passar por essa provação. E Jó vai bem dizer o nome do Senhor, porque o seu temor, a sua fé, não estava atribuída aos bens. A fé de Jó estava atribuída ao próprio Deus, independente da situação que este Deus o colocasse. Mas aí a sua mulher, a Bíblia não vai dizer o que aconteceu com essa mulher quando recebe essas notícias.
Porque se Jó recebeu essas notícias, com certeza sua mulher também recebeu. Será que estavam juntos? Não sei. Será que foi Jó que avisou para sua esposa? Também não sei. Mas o fato é que ela tem conhecimento de toda essa desgraça que acontece. Mas eu acredito que quando essas notícias chegam a ela, ela não vai demonstrar demonstrar nenhuma expressão. Ela vai entrar num estado de choque. Porque imagina, porque a mulher ela é mais sensível, automaticamente ela é mais sensível que o homem. Imagina agora notícias vindo, às vezes a gente passa por determinadas coisas e alguém nos dá a notícia e a gente para e a gente não consegue responder, a gente não consegue raciocinar. A gente entra em um estado de choque. É como se os nossos sentimentos se congelassem, a nossa ação se congela. Eu acredito que isso acontece na vida dessa mulher. Quando ela tem a notícia que os seus filhos, não foi um filho, não foi 2 filhos, foram 10 filhos. Os seus 10 filhos, aqueles que saíram do seu ventre, não existia mais. Eu tenho certeza que essa mulher se desmontou. Eu tenho certeza que a vida dessa mulher, que o estado emocional dessa mulher foi a 1000 por hora. Porque eu, graças a Deus, hoje eu tenho 3 filhos, graças a Deus, nunca passei por uma perca, mas eu conheço muitas mulheres que perderam ainda os seus filhos na gestação, ou até mesmo depois de nascidos, e o estado é difícil. Imagine uma mulher com 10 filhos, saber que os seus filhos estavam todos alegres, festejando, e sem explicação nenhuma, um vento entrou na casa, derrubou, todos morreram. Da hora, não tem explicação, 10 filhos. Eu acredito que ela não consegue reagir, ela não consegue esbanjar nenhuma atitude. O que eu vou fazer? Eu vou sair gritando? O que eu vou fazer? E aí é o que entra Aí é o que explica essa atitude que essa mulher teve quando ela vai ter aquele diálogo com o Jó. Porque essa mulher, ela não vai procurar o consolo em Deus. Essa mulher, ela vai guardar o seu luto, ela vai guardar o seu sofrimento. Jó, quando recebe quando recebe todas essas notícias, Jó, quando recebe tudo aquilo, o seu coração até se entristece, porque ele demonstra isso em atitudes. Mas só que ele vai adorar a Deus, ele vai se derramar, ele vai conversar com Deus, ele vai pôr para fora a sua dor. Mas só que essa mulher, não. Essa mulher vai guardar o seu luto, vai guardar a sua dor, vai reprimir aquilo como se estivesse em um estado de choque. Mas só que a desgraça dessa mulher, a desgraça para a vida dessa mulher, tanto para Jó, é claro, quanto para essa mulher, não para, não acaba por aí. A Bíblia vai dizer que toda essa desgraça acontece em um dia. Quando é no outro dia, outra desgraça vem sobre a vida desse casal. E que desgraça é essa que acontece? No outro dia agora, o corpo de Jó está envolvido de uma doença inexplicável. Uma doença que não tem explicação. Porque o estado que Jó ficou era para ser uma doença que viesse tendo a sua progressão dia após dia. Mas não. A Bíblia vai dizer que após Satanás, ter aquele diálogo com Deus, Satanás sai e Satanás vai tocar na carne de Jó e já vê Jó se coçando no meio das cinzas. Então, foi algo imediato que aconteceu na vida de Jó. Jó estava bem, vamos supor que Jó dorme. Acredito que ele não conseguiu dormir de toda essa desgraça, mas acredito que no outro dia Jó estava bem, de saúde fisicamente. Mas do nada acontece algo sobre a sua saúde e no mesmo dia
ele está no meio, não na sua casa, né? Mas está fora da sua casa, no meio, sentado entre cinzas, se coçando com pedaços de caco, porque ele já estava completamente podre. Como assim ele já estava completamente podre? No decorrer da leitura do livro de Jó, a gente vai ver que não foi apenas uma lepra que atingiu a vida de Jó. Não que a Bíblia fala que foi lepra, a gente entende que foi como uma lepra, mas foi algo muito pior do que uma lepra. Olha só o que as referências do livro de Jó nos diz sobre a doença que ele teve. Vai dizer que tumores malignos apareceram, câncer, tumores malignos apareceram sobre Jó. Não foi um, foram vários tumores que tomou conta do corpo de Jó. A pele ficou queimada e descamada, febre e calafrios. Aonde está isso? Jó, no capítulo 30, no verso 30. A Bíblia vai dizer que era uma coceira insuportável. Jó pegava cacos, né? E começava a se coçar. Acredito que quanto mais se coçava, mais aquilo feria, mais aquilo se agravava. Os seus membros inchavam, úlceras, as feridas que se abriam por causa desses tumores atraíam vermes, atraíam bichos, ou seja, das feridas de Jó estava algo tão lamentável que bichos saíam das suas feridas. Onde está isso? Capítulo 7, verso 5 de Jó. Vai dizer que no capítulo 19 e 17 que da boca de Jó exalava podridão. A sua mulher não conseguia chegar perto dele, porque quando ele falava, o mau hálito, podridão saía de dentro da sua boca. Estava podre, tanto por fora quanto por dentro. No capítulo 21, no verso 6, vai dizer que os seus ossos se descompunham entre eles. Ele tinha diarreia e a sua vida foi tomada de pânico. Ele não conseguia ter sossego, ele não conseguia ter paz no meio àquele sofrimento. Além disso, ele ficou pele e osso. Jó 19, 20, ele enfrentou a magreza extrema. Além disso, ele vai entrar num estado de depressão. Como estado de depressão, no capítulo 3, ele vai pedir a sua morte. E além de ele entrar num estado de depressão, ele vai começar a ter pesadelos que causavam insônia. Onde isso? Capítulo 7, verso 4. Olha a condição deste homem perfeito. Porque Jó era um homem perfeito, um homem rico, um homem admirável. Olha a situação que este homem estava agora. Tudo isso do dia para a noite, sem explicação nenhuma. Agora imagina o estado emocional dessa mulher. Em um dia, ela havia perdido todos os seus bens. Eu acredito que a condição dos seus bens não afetou tanto quanto a morte dos seus filhos. Bens, os seus filhos, ela não demonstrou nenhuma reação. Mas agora, quando ela olha para o seu marido, ela vê o estado que ele está, a condição que ele está. E agora ela vai entrar em um desequilíbrio. É um desequilíbrio total. Porque nenhuma pessoa que enxerga isso, que vê esse sofrimento, vai agir com uma racionalidade. A pessoa vai ficar, às vezes quando a gente tem conhecimento de alguém que está doente, que está passando necessidade, a gente já se compadece, a gente já tem compaixão. Imagine a sua mulher olhar para você e ver que você está totalmente podre. O que ela não vai pensar? Qual é o estado dela? Ela já estava com um estado completamente abalado. E agora vê o seu marido podre, ela vai ficar em parafuso, vamos dizer assim. Por quê? E eu vejo assim que a posição dela no verso 9 do capítulo 2, a fala dela, não foi uma fala de
rancorosa, mas foi uma fala de compaixão. Dentre os amigos de Jó, a sua mulher, ela estava agindo por compaixão. Por quê? Porque ela sabia que o estado que Jó estava, a condição que ele estava, não havia mais solução. O estado em que ele chegou, não havia mais uma esperança para ele sair. Até Jó mesmo vai dizer que para ele não tinha como a carne dele, como os ossos dele serem como antes. Até mesmo Jó sabia que ele nunca mais voltaria a ser o que ele foi um dia. Tanto na sua condição financeira, como na sua condição de homem, de carne. Ele não tinha mais. E aí é um ponto que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque todos nós não estamos isentos de passarmos por esses desequilíbrios emocionais na nossa vida. Ninguém está isento de ter um surto. Ninguém está isento de as nossas emoções falarem mais alto. Então a gente vai supor não, é comprovado cientificamente, mas para que você possa entender aí do outro lado, vamos dividir o nosso cérebro, vamos dividir a nossa mente em duas partes. Então, de uma parte trabalha o lado racional e da outra parte trabalha o lado emocional. Então, um lado o racional e o outro lado o emocional. Porém, esses dois lados, eles não agem sozinhos, eles agem em conjunto. Eles precisam viver em conjunto, não para o bem deles, mas para o bem do nosso corpo, mas para o bem das nossas ações. Então, quando eles estão equilibrados, quando eles estão falando a mesma língua, então tudo vai bem ao nosso favor, em nossas ações. Mas chega um momento que vai acontecer um desequilíbrio nessas duas partes, nessas duas divisões aí que a gente fez no nosso cérebro. Que parte? A ciência diz que quando a aproximação de um novo sentimento vai fazer com que esse lado racional ele perca a sua autonomia, e quem vai falar agora, quem vai tomar todas as decisões é o lado emocional. E que sentimento é esse? Paixão. Quando esse sentimento, a paixão, o amor entra na vida, aí desequilibra tudo, tanto o lado racional quanto o emocional. E aí entra um desequilíbrio, e aí entra uma confusão na mente, que quem sempre vai falar mais alto, que quem sempre vai levar as nossas ações adiante é o lado emocional. Aí, a partir deste momento, o nosso lado emocional passa a ser o dono total de nossas ações. E aí vai fazer com que a gente siga o nosso coração. Ao invés de pensarmos antes de agirmos, nós vamos agir conforme o nosso coração manda. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha só os conselhos de Deus. Não devemos seguir o nosso coração, precisamos ter uma racionalidade. A Bíblia nos orienta em tudo. Então, precisa ter um equilíbrio para que esse lado emocional não nos leve, não seja o dono completo de todas as nossas ações. E isso pode acontecer conosco a qualquer momento, ou até mesmo já aconteceu com você. Quantas vezes a gente é exposto a uma situação e a gente já faz, pá, e aí quando passa algumas horas, alguns minutos, ou até mesmo outro dia, a gente olha e fala: puxa vida, que meleca que eu fiz, não era para ter feito isso. Por que que a gente fez isso? Porque agimos pela emoção, não agimos pela racionalidade, pela razão. Aí a gente entende por que é tão difícil um jovem entender algumas coisas. Por quê? Porque o seu lado racional
está desativado. Quem está agindo por ele são as emoções. Então, por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que você aconselhe, ele não vai ouvir, ele não vai entender, porque ele só um lado está ativo da sua mente, né? E aí é uma coisa complicada que a gente não vai entrar nessa questão agora, né? Então, este lado emocional, ele pode despertar sentimentos, diversos sentimentos. Então, quando a nossa parte, essa divisão que a gente fez no nosso cérebro, a parte racional, ela tá não desativada, mas ela não está em equilíbrio, porque o emocional está falando mais alto, então o emocional vai despertar sentimentos. Que sentimentos? Pode despertar raiva, alegria, tristeza, angústia, ciúme, ódio, amor, compaixão, enfim. Pode gerar na pessoa diversos tipos de sentimentos, de reações, né? A exposição dessas reações, desses sentimentos. Enfim, vários sentimentos são expostos. E aí, essas pessoas passam a ser levadas pela emoção, são pessoas emotivas. E essas pessoas emotivas, elas vão sentir dor na alma. É uma dor que não se explica, é uma dor que remédio não cura, é uma dor que colo não consola, é uma dor sem explicação, porém é uma dor real e presente. A pessoa não sabe dizer onde dói, mas ela sabe que dói. A pessoa sabe que está doendo e não tem nada para curar, não tem nada para solucionar. E aí é a partir deste momento que a pessoa, ela tenta acabar com essa dor, fazer com que essa dor desapareça, com que essa dor saia do seu peito. E a opção que essa pessoa tem para que essa dor, para que esse sentimento, para que essa angústia deixe de existir, é apenas a morte ou até mesmo o suicídio. E aí a gente vê que existem pessoas que demonstram este estado depressivo que se encontra. Existem pessoas que a gente olha e vê, poxa vida, aquela pessoa está sim em depressão. Mas existem pessoas que estão passando por este momento, mas não são perceptíveis. Antes da pessoa cair num estado profundo de depressão, ela vai passando por fases. E por que não a gente entender que a mulher de Jó estava neste estado? Ela chegou a este estado. Ela não chegou a ser uma mulher depressivamente, né, depressiva com um estado profundo, mas ela estava em um estágio de depressão. Por que que a gente chega nesse ponto? O estado dessa mulher estava tão desequilibrado que quando ela vai ver a dor física do seu marido, ela vai revelar a dor que está dentro da sua alma. Ela olha para o seu marido, ela vê o sofrimento dele e ela entende que ele está doendo. O sofrimento dele está fazendo com que doa a sua vida. Ela entendia que Jó estava passando por dor. A mesma coisa que ela estava passando, dor. Ela estava com uma dor dentro do seu peito. E Jó estava passando por uma dor também, mas na sua carne. Então ela identifica aquilo e ela vai dar uma sugestão. Ela vai expor qual é a solução para que aquela dor acabasse. E qual é o que ela vai falar? Jó, amaldiçoa este Deus e morre. Jó, você continua a ter essa mesma postura perante Deus? Você vai permanecer sincero perante Deus nesse estado? Mas por mais que a mulher dele fale desse jeito, o que ela estava querendo dizer para Jó? O que a sua alma estava tentando dizer para Jó? E Jó entende isso que ela estava falando. Olha, meu marido, olha o estado que você está. Olha quem você era e olha quem você é. Olha o momento, olha a situação que nós chegamos, olha a situação que nós estamos. Nós não temos mais nada.
Tudo que nós tínhamos acabou, não resta mais nada, perdemos tudo, até mesmo os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa história já acabou, não resta mais nada pra gente. Por que você ainda adora esse Deus? Por que você continua aí prostrado nesse chão, adorando a Deus, se não há mais esperança para você, se não tem mais uma solução para você? Por que você continua assim, se o próprio Deus não tem uma solução para você? Porque foi Ele mesmo que te colocou nessa desgraça. Por que você continua sendo sincero a Ele? Os seus dias, Jó, estão contados. É questão de tempo. Você vai morrer. Por que não adiantar? Por que não acabar com essa dor antes? Por que você quer prolongar essa dor? Acaba com a sua vida agora. Acaba com essa dor agora. Para de adorar a Deus e acaba com esse sofrimento. Era este olhar que a mulher de Jó estava falando com ele. Não é que ela queria se livrar do problema. É claro, ela deixou com que o inimigo influenciasse a sua vida, sim. Mas só que ela estava tão desequilibrada pelos problemas que chegaram até ela naquele instante, que a dor que ela vê que o seu marido está passando e a dor que está na sua alma, só resta uma alternativa. Vamos arrancar essa dor? Vamos tirar essa dor de nós? Qual é a solução? Vamos acabar com a nossa vida. E aí a gente entende que Jó entende o que ela queria dizer falando dessa forma, porque Jó não vai tratar a sua mulher com brutalidade. Não vai falar brutalmente com ela. Por quê? Jó não vai dizer que a sua mulher é uma doida varrida, que é uma louca. Não. Ele vai dizer o quê? Como fala uma mulher louca, como fala qualquer louca aí, você está falando igual. O que Jó está querendo dizer? Olha, você não é assim. O seu comportamento não é esse. Você não tem essa atitude. Você está permitindo com que as suas emoções falem mais alto. Você não está conseguindo raciocinar. Por que você não está conseguindo raciocinar? Porque a gente vai receber só o bem de Deus e não o mal? Não é assim. Nós precisamos receber o mal para que a gente possa fazer uma comparação entre o mal e o bem. Imagina se a gente só recebesse o bem, se a gente só tivesse um bem nas nossas vidas. A gente não chamaria de bem, porque a gente deixaria de conhecer o mal. E logo não haveria essa distinção entre o bem e o mal. É necessário que venha o choro para que a gente dê importância à alegria, um sorriso. É necessário que tenha alegria para que a gente dê atenção ao choro, para que a gente saiba o que é o choro. Então é preciso ter esses dois lados. E aí já vai falar, você só quer as bênçãos, você só quer as coisas boas, não quer receber as coisas más que podem vir? Não é assim. Você não é assim. Como fala uma mulher louca, assim fala tu. Você não é, o seu comportamento não é esse. Jó não foi mal educado ao conselho que a sua mulher deu. Porque ele entende que a fé da sua mulher é imatura. Ele entende que a imaturidade, a fé da sua mulher estava colocada nos bens e não em Deus. Estava colocada no favor, nas bênçãos de Deus e não no próprio Deus. E aí quando a gente vai, a gente já estamos concluindo, aqui já é 6:06. E aí vai uma reflexão para nós. Qual tem sido a nossa postura perante os problemas da vida que nos cercam? Será que nós se trancamos, nós pegamos aquela dor e colocamos no nosso peito até que a gente dá essa surtada sem pensar e acaba acarretando problemas para a nossa vida? Ou será que a gente tem a postura de Jó, de adorar?
Será que a gente guarda? Ou será que a gente deixa essa dor falar mais alto na nossa vida? Eu tenho certeza que se essa mulher tivesse tido a mesma postura que Jó teve, ela não teria falado dessa forma. Por quê? Porque quando todo mal veio, Jó vai se lançar aos pés do Senhor. Quando todo esse mal veio, essa mulher não teve nenhuma reação. E aí, como que Deus vai orientar? Como que Deus vai guardar? Como que Deus vai ajudar? Como que Deus vai até nos surpreender se a gente não se lança aos pés dele? Essa mulher guardou todas essas emoções para si a tal ponto que ficou desequilibrada. E aí acaba dando conselhos errados à pessoa que ela mais amava a fazer algo abominável. Então que nessa tarde a gente não seja guiado pelas nossas emoções. Não deixamos que os nossos problemas nos afetem a tal ponto de deixarmos as nossas emoções, esses sentimentos agirem por nós. Vamos aprender com essa mulher? Amém? Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Deus abençoe.